aos Romanos capítulo 6, verso de número 23. Que diz assim a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto, Paulo vai escrever à igreja que está situada em Roma. A igreja de Cristo que está localizada em Roma, passando por momentos de turbulência, passando por momentos de adversidade. E ele trata a respeito do salário que é conduzido pelo pecado. E ele fala a respeito da consequência do pecado humano, a trágica consequência que leva-nos à morte. E a morte significa literalmente separação. Quando a alma se separa do corpo, morremos fisicamente. E quando se fala em morte, estamos falando no âmbito espiritual, no âmbito físico. E uma das piores mortes, na minha concepção, é a morte espiritual. Não é a morte terrena, mas sim a espiritual. Não é a morte dos sonhos, mas sim a espiritual. Pois quando morremos espiritualmente, quando estamos desligados da videira verdadeira, a qual é Cristo Jesus, podemos estar no meio de uma multidão e nos sentir solitários. Podemos estar no meio do maior movimento que aconteça, mas para nós nada está bom. Morte espiritual. De forma semelhante, estamos separados de Deus espiritualmente, quando estamos acometidos ou embaraçados no pecado. Isto é verdade porque Deus é santo, sem pecado. E como estamos corrompidos do nosso estado original, estamos separados de Deus por um abismo sem fundo. Porque a Bíblia vai dizer que um abismo gera outro abismo. Um abismo atrai outro abismo. Não tem como viver, não é possível viver longe da casa de Deus, longe do Pai. Longe dele estamos mortos, a cada dia se aprofundando num abismo sem fundo. Uma jornada sem volta. Como um ramo cortado de uma árvore morre, também estamos cortados de Deus e logo, espiritualmente, estamos mortos. A maior tristeza, na minha concepção, para a nossa raça, a raça humana, é estarmos desligados de Cristo. Porque o elo que nos mantém vivo, que nos mantém sonhando, que nos mantém ativo, é a ligação com Ele. Porque por Ele fomos gerados e para Ele fomos gerados, para a Tua maravilhosa luz. Esta separação causa vergonha e receio. Por isso, naturalmente, tentamos construir pontes para sair do nosso lado de morte espiritual,
e chegar ao lado onde está Deus, onde mora a luz, onde é a luz. Porque quem está sem Ele habita em trevas, vive em trevas, vive momentos de ilusões, situações que parecem favoráveis, mas que no fim enganosas, planos que parecem bons, mas que no fim geram a morte, pranto e dor. Tentamos de muitas maneiras diferentes, indo à igreja, templos, festas, reuniões, ou até mesmo tentando ser religiosos, sendo bons, meditando, tentando ser mais atenciosos, ou até mesmo intensificando na oração, mas entre outras coisas. Mas esta lista de atos para ganhar méritos é muito comprida, é muito longa para alguns de nós. E vamos ser sinceros, é difícil demais cumpri-la, é complicado, pois o problema é que os nossos esforços, méritos, sacrifícios e práticas, embora não sejam coisas ruins, são insuficientes para o pagamento necessário pelos nossos pecados, pelos nossos atos, pelas nossas ações. Os nossos esforços são como uma ponte que tenta atravessar o abismo entre nós e Deus, mas que no fim não é capaz de alcançar a Deus. As nossas boas ações não resolvem o nosso problema. É como tentar curar um câncer fazendo uma dieta de vegetais. E diga-se de passagem, dietas vegetarianas não são ruins, mas não cura câncer. É preciso um tratamento totalmente diferente, algo mais profundo, algo mais intensivo. E a realidade que nos choca é que o que nós realmente precisamos, o que a nossa geração realmente precisa, não é de uma dieta balanceada, mas é retornar aos pés da cruz, é retornar aos braços do Pai, é voltar às velhas práticas diante do altar de Deus. Não estamos precisando de palavras que nos elevem, que elevam os nossos egos, mas precisamos de verdades que confrontam a nossa realidade. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E entendemos que é muito mais fácil praticar aquilo que a nossa concupiscência, que a nossa carne, que amassageia o nosso ego, traz para perto de nós. Mas a longo prazo, as nossas ações vai desencadear, vai trazer para nós desilusões, transtornos irreparáveis. Mas o dom de Deus, o dom gratuito, é a salvação. A salvação não pode ser colocada em xeque, porque ainda na geração presente, no tempo presente, de tanta tecnologia avançada, de tanto conhecimento, ainda há muitos que pensam que estamos vivendo um conto de fadas. Ainda pensam que não é uma realidade. Mas o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. O mundo espiritual é mais real do que o mundo palpável.
do que aquilo que você vê e pode tocar, porque tudo acontece primeiro no reino espiritual, para que depois se materialize e se concretize no reino físico. O céu é real, mas o inferno também é real. Se Jesus Cristo é real, o diabo também ele é real. E a pergunta que não quer calar, que ecoa desde a eternidade: louco, o que tu tens? O que tu tens reservado para quem és? O que tu tens feito da tua vida, da tua história, da tua existência? Como tu tem tratado esta verdadeira realidade e verdade? Só existe dois caminhos: céu ou inferno. O céu é real, mas o inferno também é. E não queira se enganar, não queira enganar a si mesmo. O inferno não é aqui. A Bíblia descreve que nele há tormento de dia e de noite, e haverá rangeres de dentes. O inferno não foi projetado para ti. O inferno não foi projetado, não foi formado para a humanidade. E eu uso um jargão na minha vida diária que é: as minhas decisões de hoje definem não apenas quem eu sou hoje, mas quem eu serei amanhã, mas também definem a minha eternidade, onde eu vou passar, com Deus ou sem Deus. Até agora, esta lei tem sido muito negativa. Alguns vivendo de ilusões, de ações boas, práticas boas, para tentar alcançar o céu. Mas é tão negativa que às vezes não a queremos nem ouvir. E frequentemente enchemos a nossa vida de atividades, de bens, na esperança de nos afastarmos da lei. Como a cura para o câncer passa a ser muito importante, logo que ouvimos o diagnóstico do médico que temos um câncer, uma doença incurável, também a Bíblia dá ênfase a esta lei sobre o pecado e a morte, para ficarmos interessados numa cura simples, mas ainda assim potente e eficaz. E esta cura se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O interessante é que a cada dia que passa, a humanidade caminha em busca de facilidade, prazeres momentâneos, distanciando-se cada vez mais da presença do Criador, da presença do Pai Celeste. E as perguntas que mais ouvimos é: por quê? Por que eu? Por que comigo? Mas é a lei da semeadura. O que plantamos, nós colhemos. É a lei do retorno. Porque o salário do pecado é a morte. Mas a palavra mais mostra que a direção desta mensagem ela vai mudar.
e tornar-se a boa nova do Evangelho a cura para o teu dilema, o caminho para a solução do quadro da tua história, a boa nova do Evangelho de Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Só Ele pode trazer restauração. Só Ele pode redimir a tua alma da escuridão. Só Ele pode trazer de volta um novo norte na tua história. A boa nova do Evangelho é que o sacrifício da morte de Jesus Cristo é suficiente para atravessar a separação entre nós e Deus. Só Ele. E que não há outro caminho. Porque, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode tentar de todas as formas, pode bater em várias portas, pode ir a vários lugares, mas o caminho ainda é o mesmo. Jesus de Nazaré. Observe como nos é oferecido o sacrifício de Jesus. É nos oferecido como um dom gratuito. Imagine um presente gratuito. Não importa o que seja, um presente verdadeiro, ele é gratuito. Não é algo que se possa merecer ou comprar. No mesmo sentido, não se pode merecer ou comprar o sacrifício de Jesus. É oferecido como um dom gratuito. E como eu costumo dizer, a salvação é de graça, mas não se encontra nas prateleiras dos hipermercados. É só através do Calvário em Cristo Jesus. Ora, o que é o dom? É a vida eterna. Isto significa que o pecado que nos leva à morte agora está cancelado. O sacrifício de Jesus é uma ponte que podemos atravessar para chegar a Deus e receber a vida. O elo que se havia perdido agora foi achado. Vida que dura para a eternidade. Este dom é dado por Jesus Cristo, que por ressuscitar dos mortos, revelou-se em ser o Senhor de nossa existência. No madeiro, ele disse, tetelestai, está consumado, referindo-se que a dívida que nos aprisionava já foi paga. Já não há mais dívida, já não há mais culpa. E para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Se alguém vier lhe dar um presente, não é merecido, mas para desfrutar o presente, tem que pelo menos recebê-lo. João escreve dizendo, eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O Pai bate na tua porta. O Pai bate incessantemente. Mas ao abrir a porta, o ato de abrir depende de você. Quando um presente é oferecido, existem duas formas. Existem duas alternativas. Existem duas opções.
A primeira é rejeitá-lo. Não, muito obrigado, eu não quero. E não recebeu. Mas ainda tem a outra opção: abrir a porta do teu coração, abrir a porta da tua vida, abrir a porta da tua história e receber o gostoso e dizer obrigado pelo presente, obrigado pela dádiva, obrigado pelo dom, favor imerecido. Da mesma forma, este presente que nos é oferecido por Cristo tem que ser recebido. E é só isso. Precisa recebê-lo e confessá-lo como Senhor e Salvador da tua existência. Não pode ser só consentido mentalmente, estudado ou compreendido. Atravessamos a cruz quando nos viramos a Deus e recebemos o presente que Ele nos oferece. Ele hoje bate a tua porta e a pergunta é: tu vai deixar Ele entrar na tua casa? Tu vai permitir que Ele faça morada na tua história? Tu vai permitir que Ele muda o quadro da tua família, o quadro da tua existência? Por mais que tu bata em diversas portas, a única porta que te leva à redenção, que te leva ao Pai e te garante vida eterna com Cristo Jesus, é abrindo a porta da tua história para Cristo entrar e deixar Ele fazer morada contigo. Faça isso nesta tarde. Reflita como está a tua história. Reflita como está a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida nesta tarde. Pai, mais uma vez levantamos as nossas vozes aos céus. Nós te rogamos, meu Senhor, por cada uma dessas vidas que estão a ouvir esta programação em que a tua palavra foi ministrada. E te pedimos, meu Senhor, que teu